Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do C-Talks. Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao C-Talks. Bom, hoje estamos aqui com um convidado, executivo de TI com mais de 20 anos de atuação em empresas nacionais e multinacionais, né? Liderando projetos estratégicos nos setores de consultoria, logística, varejo e agronegócio, especialista em transformação digital, consolidação de processos e inovação, acumulou reconhecimentos como Prêmio Executivo de TI do Agronegócio 2024, e o ranking Top 10 em IA. Interessante. Bem-vindo, Diego Vasconcelos. Bom dia, obrigado Maria, obrigado Marco, prazer estar aqui e poder contar um pouquinho, falar um pouquinho da história, dos cases, né? Muito bacana. E é legal contar, eu falo assim que o programa tem assim uma qualidade muito grande, principalmente para quem é jovem. Porque assim, são tantas histórias de gente que tem mais de 20 anos de tecnologia, que tem vindo aqui, que não, assim, eu falo que é uma aula por semana. Né? Então, para você que está aí do outro lado, aproveite, porque é uma aula por semana. Cada vez tem um case, tem os apuros, tem o início, vocês vão entender a história da tecnologia. Né? E eu queria aproveitar, começar aqui já falando, né, sobre futebol. Né? Queria mandar um abraço para o meu amigo Alexandre Pinto. Para quem não conhece, ele estava como vice-diretor de TI do Flamengo, mas ele tem uma empresa, Diogo, de tecnologia chamada Diferencial, né, que faz toda a parte de segurança. Tem ótimos serviços lá, então aproveitar e fazer um jabá para você, meu amigo. Flamenguista. Né? Então estamos aqui com um flamenguista também, quer dizer, hoje eu estou cercado, viu? Saudações rubro-negras. Não tá fácil para mim aqui hoje, não. Não mesmo. Obrigada, Diogo, pela sua presença aqui com a gente hoje. A gente quer ouvir um pouquinho da sua história, né? Porque todos nós temos uma história, não é mesmo? E eu tenho certeza que a sua é incrível. Então, vamos começar. Onde você nasceu? Eu nasci numa cidade chamada Campos dos Goytacazes, né, que é a norte do estado do Rio. Eu sou de 78, né, capricorniano que me descobriu aos 42 anos, aquariano. Resumindo a história, a minha esposa gosta muito de Raquel Souza, te amo, né, tá em casa aí trabalhando, né, regime de home office. A minha esposa sempre gostou muito de estudar, aí começou a pesquisar um pouco astrologia, etc. Contratou um mapa astral para ela, gostou, bacana, me deu um de presente. E aí a astróloga vem lá, né, e pega os dados, né, onde você nasceu, data, hora, tal. Aí ela vai e faz a análise e depois ela marca contigo para te apresentar, né, para te explicar aquilo. É muito curioso, né? Tá assim, eu conheço pouco do tema, né? Enfim, mas achei super bacana. Tá gravado, né? Começa a gravação e ela tá falando: seu sol em aquário, seu sol em aquário, seu sol em aquário, seu sol em aquário, seu sol em aquário. E lá para os 15 minutos eu pergunto: mas o que tem a ver meu sol em aquário eu ser capricorniano? Ah, não, você não é capricorniano, você é aquariano, seu sol é aquário, você é aquariano. Enfim, por 4 minutos eu sou aquariano. Mas eu descobri isso aos 42 anos. Tem 4 ou 46. Eu gosto de astrologia, assim, eu gosto de astrologia, eu acho legal. E família? Bom, minha esposa, né? Sou casado aqui com a Raquel, temos 2 filhas, a Gabriela de 16, a Fernanda faz 14 agora, domingo. Adolescentes, olha que legal. Adolescentes, né? Não, super, assim, a gente aprende cada dia mais, né? A mais velha, a Gabriela, entrou na adolescência no meio de pandemia, super, enfim, restritivo, complicado, etc. Acaba sendo impactada em algumas etapas ali. Perfis completamente diferentes das duas, né? O engraçado é que a Fernanda criticava a Gabriela quando começou a se trancar no quarto, etc. Hoje em dia ela faz exatamente a mesma coisa, ainda que tenham perfis diferentes, mas é uma delícia. Ser pai das duas, é muito bom, né? Me perguntavam há não muito tempo atrás, e aí vai ter o menino? Eu falei, não, estou feliz, está ótimo, adoro ser pai de menina, enfim, tudo super ok. Nós casamos no Rio, viemos para cá em 2009, né, para São Paulo. É a brincadeira que eu faço, né? São Paulo é igual a morte, um dia chega para todo mundo, de um jeito ou de outro, né? Seja diretamente ou indiretamente, mas Brasil, acho que está todo mundo de alguma maneira conectado em São Paulo.
Mas minha família, né, meus pais, eles são de Campos, continuam lá até hoje. Minha mãe faleceu em 2021, meu pai está lá ainda, minha irmã também está lá, meu afilhado, enfim. Então, ainda tenho raízes lá pela região. E a Raquel é de TI também, é isso? Não. Raquel ela fez administração, ênfase em comércio exterior. Hoje em dia ela trabalha com operações no El Hub, né, que é a nova marca, né, o novo nome do Gympass. Já está lá há uns 6, 7 anos, bastante tempo. Ela é diretora de operações Latam. Que legal. Pode fazer aquela declaração. A gente aprendeu com Jesus aqui, inclusive. Ele falou que ele ganhou o Vale Night pro resto da vida, né? Quando ele fez a declaração de amor para ela lá. Aqui, né? Então, ó. sempre aproveite. E como que foi ali sua infância, né, ali estudando? Você era um nerd, né, ali? Como você era mais travesso? Olha, eu fui muito travesso, fui muito garoto de rua mesmo. Descia para jogar bola, soltar pipa, jogar bolinha de gude, né? No Rio a gente chama de baleba. Enfim, vivia na rua. Como é que chama no Rio a bolinha baleba. de gude? Essa eu não sabia. Baleba. Chama de baleba. Aqui em São Paulo é bolinha de gude. Enfim, então, papagaio e pipa também. Mais ou menos. A bolinha de gude eu não conhecia, coisa, né? Baleba. Enfim, então eu vivia na rua. Tive lá meus videogames também, que jogava um pouquinho, mas eu gostava de ir pra rua, né? Foi a época do Atari, Odyssey. Eu tive Odyssey, não tive Atari, enfim, era o concorrente lá da época. Depois veio o Master System, etc. Mas, enfim, eu sempre fui muito de ir pra rua, né? Eu tinha um grupo grande, era moleque de rua mesmo. Arrebentava o tampão do dedo do pé, chutando paralelepípedo, jogando bola na rua, golzinho com chinelo. Outro momento de... Total. Não tinha os grandes condomínios, né? Era em Campos, né? Uma cidade que, para o Brasil, uma cidade média, né? Mas, enfim, se você comparar com o mundo, é até uma cidade grande, tem 600 mil habitantes, né? Aproximadamente. Mas o fato é que vivia suado, correndo. Conheço bem esse cenário. Delícia. Hoje em dia é difícil, né? Só se você morar num grande condomínio fechado, etc., você até consegue isso, mas difícil. E aí foi seu primeiro contato com tecnologia, já foi ali mais ou menos na infância, que você começou a desenvolver ali o gosto? Foi... Acho que por volta de uns 10 anos, né? Eu tinha um primo da minha idade que ele era aficionado por computador, né? Hoje em dia ele está até na Europa. Tá na Itália. Mas ele era aficionado, ele tinha o padrinho dele, que era do outro ramo da família também, gostava muito, então inseriu ele no gosto, e aí eu ia muito para casa dele para brincar, e aí comecei a ver aquilo, pô, que legal, bacana. Ele fazia umas programações, na época usava Digital, CP400, cara, ele tinha umas apostilas que ele fazia programação, aí eu pegava aquilo para fazer também, eu digitava, né? Eu não entendia nada daquilo, digitava, que legal, poxa, funciona, é isso, bota o ponto errado, não funciona nada, bota o ponto e vírgula, esquece, enfim. Então ali comecei a achar bacana, e aí deve ter sido isso, uns 10, 11, 12 anos, aí enfim, começou a achar bacana, até que chegou a época da faculdade. Aí vai fazer o quê? É engraçado porque lá em casa a minha irmã ficou na região, né? Fez faculdade na região. E eu sempre tive em mente que eu queria sair, né? Eu queria ter outras experiências, eu queria sair. E lá em casa eu sempre falava, se fizer faculdade que tem na cidade, não sai. Eu, tá bom, escolhi uma que não tinha. Não foi exatamente assim, mas o fato é que eu já gostava muito, já estava interessado lá naquele ramo, computação informática, etc. E aí eu falei, quero fazer informática, que não tinha na região. Então, meio que foi quase útil ou agradável, e aí fui fazer faculdade no Rio. Na época, faculdade de informática, ênfase em análise de sistemas, e enfim. Aí eu saí de casa com 18 anos. E aí foi morar sozinho? Fui morar sozinho. Nesse período eu até dividi apartamento com alguns amigos, mas período sozinho, período dividindo com alguns amigos, quase uma república. Mas enfim, era bem animado, divertido. Não, traz essa experiência aqui para coisa, porque a gente discutiu no último programa um pouco disso, né? O Domingos falando sobre a filha dele e tal, né? Falando assim, pô, eu gostaria que ela fosse morar fora um tempinho, né? Vivenciar um pouco disso. Traz assim, o que isso pode ter trazido para ti de bom
para tudo que você veio depois enfrentar para frente? Eu sempre fui muito tímido, retraído, né? Tinha, sei lá, para fazer algumas coisas, faz para mim e tal, coisa. Cara, você está sozinho, você tem que fazer, não tem jeito, né? E engraçado que eu vejo um pouco, hoje em dia, a gente vê um pouco a adolescência também, um pouco assim, né? Minha filha mais velha é muito parecida comigo, né? A mais nova com a mãe, a mais velha comigo. Te acaba vendo um pouco disso, nossa, enfim. E aí, ano passado, ela foi fazer um summer camp na Europa. Foi para a Alemanha, ela estuda em escola alemã, enfim, foi pelo programa da escola. Foi excelente para ela. Então, eu fiz uma comparação direta comigo, né, quando saí de casa. Agora ela quer fazer faculdade fora, ótimo, maravilha, adoramos, queremos que ela vá. É isso mesmo. Mas o fato que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Fui para o Rio, morando sozinho, aí tem que se virar, não tem jeito, né? Então, foi um aprendizado enorme. E depois, quando vieram os amigos também, para estar junto lá, também é convivência com o outro. Enfim, aquele cara que limpa as coisas, ou o cara que não limpa, o cara que bagunça, o que não bagunça, o que usa a garagem de um jeito, o que usa do outro, enfim. Então, você tem que aprender a se relacionar lá e se impor quando precisa, recuar quando acha que faz sentido. Experiência fantástica, recomendo para todo mundo. Porque a geração de agora é mais difícil de sair de casa, né? Porque, querendo ou não, as universidades, como aumentou muito aí o leque de universidades, qualquer cidade tem uma universidade. Exato. Então tá mais difícil de, eu vou sair de casa para morar sozinho, diminuiu bastante, reduziu né? bastante. Mas aí que tá a questão da experiência, que com certeza amadurece, né? Muito, faz você ter uma percepção diferente da vida. Muito. Se virar sozinho deve fazer uma diferença. Muito, nossa. Eu lembro, troço simples, né? Mas eu fui sair de casa, a chave não funcionava. Falei, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu faço? Cara, eu tive que abrir lá, desmontar. Eu nunca tinha feito. Desmontar ali o chaveiro. Enfim, eu ia viajar, não lembro para onde. Exato. Talvez eu estivesse indo no final de semana, voltando para casa, alguma coisa assim. Mas o que eu faço? Tem chaveiro agora? Não tem, não consegue. Isso era meio final da tarde já, não conseguia. Tive que me virar lá para fazer. Funcionou, né? Tá vendo? Você nunca mais vai esquecer. Não. E como que foi? Aí você foi para a universidade e tal, mas e suas primeiras experiências com tecnologia? Bom, aí fui para a universidade. Demorei até um pouco para começar a entrar no ramo de tecnologia propriamente dito. Meu primeiro emprego aí foi em banco, agência bancária, né? Fazer atendimento mesmo, lidar com o público. Olha, cara retraído, etc. Saí de casa, tive experiência aí tendo que me virar. Primeira experiência, comercial. Atender em banco. Né? Então, a gente às vezes... sei lá, a última vez que eu entrei numa agência bancária, né? Mas atendente comercial em banco tem que fazer lá a venda dos produtos bancários, né? Foi a minha primeira experiência. Fiquei 2 anos, sei lá, quase 3 anos, né? Aí eu tive a primeira experiência na área propriamente dita, né? Eu lembro que foi eu fui para ganhar quase a metade do que eu ganhava antes. Eu falei, eu vou dar 2 passos atrás agora para depois dar 3, 4, 5 na frente. Entrei numa consultoria e que foi uma grande escola. Né? Início de carreira, pelo menos a minha experiência, início de carreira na área de TI, em tecnologia. Na época era uma consultoria pequena, que hoje em dia é uma multinacional, uma grande... Tenho até amigos lá, gosto muito da turma. Mas o fato é que eu fiquei 5 anos lá e aprendi, cara... muito, né? Vivência com vários tipos de empresa, né? Fiz muita implantação de RP nessa época, ia para localidades remotas fazer implantação de rede, enfim, tem uns causos aí engraçados até, mas o fato é que te traz uma pluralidade ali de negócios, de realidades bem interessantes, né? Gostei muito dessa experiência. Recomendo para todo mundo que está entrando em tecnologia, quem puder, mergulha aí em consultoria, porque te dá uma visão muito abrangente. Depois, se fizer sentido, você tenta trocar o lado do balcão, mas faz sentido. Eu acho legal o que você está falando e passando como recado para todo mundo. A gente teve uma formação, não só formação acadêmica, mas acho que de começo de trabalho. Eu também comecei trabalhando em banco, né? Então, o fato de ter relacionamento com o público, para quem é muito tímido, né? A Maria sabe disso, né? A gente está aqui gravando aqui, mas não é nada fácil para a gente, não. Porque eu olho lá para trás e falo assim, eu sei que eu não sou assim, né? Mas
Como é que isso trouxe você, então, quer dizer, essa experiência do atendimento ao público, essa experiência com consultoria, né, que abre várias oportunidades, né? Quando eu olho lá para trás, eu falo para todo mundo assim, o fato de ter feito código me ajudou muito, porque eu tinha que ir área por área, então me deu uma visão mais sistêmica das organizações, né? Hoje em dia você não tem muito essa possibilidade de você fazer código para tudo, né? Hoje você tem o ERP que já cobre boa parte, você tem o CRM que cobre outra parte, então você não, vamos dizer assim, você não trabalha tanto assim com código ali no fundo para tantas coisas, né? São coisas mais específicas de alguns negócios, né? Então essa experiência com a consultoria te deu essa visão mais abrangente, né? Isso, sem dúvida, sem dúvida. Eu atuava, bom, aqui para a turma mais nova também, né? Já ouviram falar de Rede Novel, já ouviram falar de Clipper, já ouviram falar de DBase, né? Eu fazia suporte em Rede Novel, cheguei a fazer até certificação, cursos de Rede Novel. Você fez CNE, CNA? Fiz isso tudo. Depois eu fiz, quer dizer, depois não, né? Nessa época, além disso, fazia manutenção em sistemas desenvolvido em Clipper, com base DBase, tinha que indexar na mão, troço louco, fecha movimento. Cara, aqueles DBF. DBF, que dava pau depois. Meu Deus do céu, o arquivo, não, a base, o arquivo tá com 500 MB, corta na metade, entra lá. Falar isso compliance hoje em dia, pelo amor de Deus. Né? Ninguém nem imagina. Mexer direto na base. Ninguém nem imagina que seja isso. Mas foi um troço, sei lá, hercúleo. Raiz, né? Raiz, roots, né? Total. Enfim, mas é isso mesmo, né? É engraçado que eu continuo falando, eu sou um cara retraído, eu sou um cara tímido, eu não sou extrovertido, etc. Mas até pela necessidade, com tempo, experiência, mais de 20 anos, etc., você se desenvolve de uma maneira diferente, né? Você consegue se colocar, você consegue se posicionar, você sabe fazer as colocações, e as pessoas hoje em dia até falam, pô, não acho que você seja, mas, enfim, tem 20 anos aí, pouco mais de 20 anos, trabalhando isso, né? Então, naturalmente, algumas coisas você consegue trabalhar e desenvolver um pouco mais, mas atender público, sem sombra de dúvida, foi fundamental. Atuação em consultoria, visão de várias empresas, várias realidades, implantando o sistema. Tem que entender o processo, né? Antigamente a gente não falava exatamente com esse nome, mas era isso, tinha que entender o processo. Seja para desenvolver ou para implantar o sistema, fazer a adaptação que precisa, a customização, a parametrização, o que quer que seja. Né? Enfim. Então, essa experiência em consultoria faz com que hoje você tenha um olhar diferente quando vem ali fornecedores ali aos montes. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas até essa visão mesmo também, eu diria que mudou. Né? Eu uma vez falei para um fornecedor, isso tem bastante tempo, eu falei assim, eu não acredito, isso tem, de novo, bastante tempo. Eu falei, cara, você está sentando aqui comigo, está falando que você quer uma relação de parceria, etc. Eu falei, não acredito, você quer relação comercial, ponto. Você quer a maior margem, eu quero o menor custo, acabou. Né? Acredito que isso sem sombra de dúvida. Um lado quer a maior margem, o outro quer o menor custo. Entretanto, eu acho que já tem uma consciência muito maior de que, de fato, se não for algo sustentável, esquece, você não vai ter continuidade. Daquilo é pior, né? Você pode até ter um bom resultado ali no curto prazo, mas depois você não tem uma continuidade. Então, e também é um exemplo de coisa que você vai amadurecendo, você vai aprendendo, você vai entendendo como a coisa se desenrola. Tem que ser, de fato, tem um ganha-ganha ali para todo mundo. E você tem que saber, independente do lado que você esteja sentado, né? Aqui eu vou abrir um pouquinho de mão, porque ali na frente, eventualmente, pode ter um ganho maior, e etc. Né? Não pode ser um jogo de soma zero. Né? Eu acho que tem que estar sempre acumulando, ganhando riqueza, acumulando valor aí ao longo do tempo. Tem que ser satisfatório para os dois lados, né? Exatamente para ter algo de longo prazo, né? Porque nada melhor do que quem já fez as alterações no seu código que dê manutenção naquele código. Sim, porque senão alguém vai ter que entrar e vai ter que aprender, querendo ou não, por mais que conheça a linguagem, conheça o banco, conheça, né? Mas não conhece eventualmente o negócio, então vai ter que aprender. Tem uma curva de aprendizado que você paga quando você troca de fornecedor, né? Então... E mais até, né? Porque por isso que eu falei que não acredito no jogo de soma zero, né? Eu acho que começa com 1, daqui a pouco é 1,5, 2, 3, enfim. Então tem
um adicionamento de valor aí, né? Que ele, enfim, para todos os lados, né? Que faz sentido, né? Acredito. Sim. Depois da consultoria, não sei. Eu saí depois eu fui para uma outra consultoria, que aí eu fiquei menos tempo, eu fiquei 5 anos nessa, depois um pouco mais de 5, depois eu fiquei 2 anos numa outra, aí foi um trabalho bem específico dentro da Petrobras Distribuidora, como terceirizado, crachá marrom, que chama, né? Não sei se chama ainda, mas enfim. O fato é que foi um trabalho muito bacana em parceria com a UFRJ. E aí depois eu virei a mesa completamente, né? Eu fui para o outro lado, né? Fui uma empresa, foi o Grupo Libra, me chamou para substituir a então gerente de TI. E aí eu entrei no Grupo Libra, operador portuário na época. No Rio? No Rio, ainda no Rio. Ainda no Rio. Tá. No Grupo Libra eu fiquei 5 anos e meio e ali eu fui transferido para São Paulo. Tá. E foi a sua primeira experiência de gestão? Foi de liderança. A primeira experiência. Na consultoria eu já era gerente de projeto, né? Tá, então okay. Tinha times, mas aí mas foco com em projeto, começo, meio e fim, começo, né? meio e fim, né? Tinha alguns clientes que eu até atuava como tipo vou usar a terminologia de hoje, um CTO as a service. A empresa não tinha nada, né? A gente conversando depois, eu falei, já trabalhei assim no passado, enfim. Mas era alocado, né, dentro do cliente como responsável pela área de tecnologia, atendimento, etc. Demanda muito menor na época, enfim. Mas aí fui para a primeira como um gestor de TI foi na Libra, né, que eu fiquei 5 anos e meio, cases ali de modernização de sistemas, otimização portuária, mercado portuário talvez seja um dos mais nervosos que eu já trabalhei. 24/7, 365, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem jogo de Copa do Mundo, tem que atuar, o navio tem que chegar na janela prevista, tem que ser devolvido, sair na janela prevista, a janela na época eram 6 horas, 6, 8 horas, acho que 6 horas, enfim. Por quê? Porque ele tem uma rota, né? Então ele sai... Horas? Desculpa, 6 horas para descarregar? Não, cada janela é de 6, tá? Ele vai operar por 5 janelas, 6 janelas, aí depende da quantidade de container que ele vai descarregar, carregar e por aí vai, né? A quantidade chama de ternos, né? Acho que chama ainda, né? Cada terno é um conjunto de equipamento que você coloca para operar o navio, né? 2 ternos, 3 ternos, então você coloca um equipamento aqui para fazer o embarque e o desembarque, equipamento de terra para receber aquele container que está descendo, levar para a pilha, trazer de volta, aí é caminhão, é equipamento de pátio, é o portainer que chama, né, que é o que embarca e desembarca, enfim. O fato é que tem uma série de questões aí, mas o ponto importante ele tem um horário para chegar e um horário para sair, né, porque ele depois vai para outro porto, que ele também tem um horário para chegar e um horário para sair, o conceito de agendamento, né, como qualquer outro. Sim. Da mesma forma que você faz o agendamento ali do caminhão na chegada, né, por terra, você faz também do navio na chegada, séria por mar. E aí, na época, era $150 mil que se falava de bunker. Bunker é o combustível do navio. Então, assim, se o cara atrasar, ele tem que ir full speed, vai gastar mais. Então, aí, maior custo para o armador, que é o dono do navio. Opa! Então, um cara muito nervoso. E aí, bacana, eu saí da Libra, fui para a Eco-Rodovias, e aí fiquei na operação portuária da Eco-Rodovias, Ecoporto. Mas aí, desculpa, você já estava em São Paulo. Aí eu fui transferido para São Paulo, mas por que eu quis pular aqui rapidinho? Qualquer coisa a gente volta. No Ecoporto, em determinado momento, além da TI, eu acumulei também a gestão de equipamentos operacionais. Então, o presidente me chamou lá e falou, vou fazer algumas mudanças, preciso te colocar na área de equipamentos. Fiquei 2 anos na área de equipamentos operacionais, manutenção de equipamento. Projeto de equipamento, manutenção preventiva, corretiva, subestação de energia elétrica, média, alta tensão, gerador, esses equipamentos que eu falei, que embarca e desembarca, enfim, cara, não conheço nada disso. O que você vai botar lá? Não estou te botando pelo conhecimento técnico, estou te botando pelo modelo de gestão, bacana. Mas eu brincava com ele, você não quer ter dúvida, né, do que parou o porto, né, do que parou o terminal, né? Porque o que para um terminal portuário é sistema, tecnologia e equipamento. Cara, parou, chama o Diogo, que ele vai responder. Ele não quer ter dúvida. Enfim, então, tudo isso para dizer que talvez tenha sido, talvez não, acho que foi o local mais nervoso que eu trabalhei em termos de demanda, de tudo, né? Tecnologia também, porque se não tem
Acho que hoje em dia até mais, né? Porque está tudo integrado com os sistemas da Receita Federal, tem que dar visibilidade. Quando eu saí de lá, na época, já tinha começado um pouco isso, agora deve estar muito mais. Tem que dar visibilidade em tempo real da carga que chega, da carga que sai, como chega, como sai, enfim. Então, tecnologia mais relevante ainda. E aí, acho que esse foi um grande case aí, quando eu tive no Ecoporto, acumulando a área de manutenção também. Quando eu entrei, né, a reação da turma, o que o cara da TI está vindo fazer aqui? Né? Esse eu falei, pensei comigo, né, como é que eu vou lidar com essa turma? Né, mais ou menos 200 funcionários, claro que tinha os meus diretos, né, mas mais ou menos 200 funcionários. Eu falei, eu vou testar modelo, né? Vou tentar fazer um pouco igual o que eu fazia com a turma da TI e vou ver, porque na TI eu tinha 30, né? Lá 200. Cara, como é que eu vou me aproximar dos 200? Óbvio, vou me aproximar dos diretos e depois vou cascateando, vendo formas de trabalhar aquilo. Mas bacana é que quando eu saí de lá, foi um reconhecimento mútuo, né? De, poxa, como aprendemos, né? Eu com eles e eles comigo, né? Ainda que era o cara da TI que estava chegando lá, num local, numa área totalmente nova, mas foi um baita, guardo com carinho isso foi 2016, por aí, não, falei besteira, 2011, por aí, 2011, 2012, não, foi um... Legal. Como a gente fala de experiência de vida, quando você veio para São Paulo, você já estava casado? Quando eu vim para São Paulo, já estava casado, eu casei no Rio, 2002, né, eu vim para cá em 2009, casei em 2002. Né? Então, minha esposa morava em Curitiba. Nós começamos a namorar em Campos, e aí foi o primeiro ano, 96, meu primeiro ano de faculdade, eu no Rio e ela em Campos. Depois, no final do ano, ela foi para Curitiba. O pai dela de Curitiba quis voltar, e aí foi para Curitiba. Aí ficamos mais um ano, né? Aqui, eu no Rio e ela em Curitiba. Aí desmanchamos. Ficamos aproximadamente 3 anos sem nos vermos, até que a gente voltou a se falar. E a gente voltou a se falar. A data é marcante por N motivos, por isso e também pelo 11 de setembro de 2001. Né? A gente voltou a se falar, foi Torres Gêmeas. Torres Gêmeas. Né? Exato. A gente voltou a se falar. E aí, no final do ano, a gente se encontrou de novo, Natal. Aí ela foi para Campos, né? Eu também fui lá pela minha família, etc. Ela foi também. E aí a gente voltou. E aí a gente voltou, voltar para casar, né? Porque não dá para ficar Rio, Curitiba, enfim. E aí a gente casou no final de 2002, né? 17 de dezembro de 2002. Né? E eu perguntei isso porque as coisas se encaixam, né? Assim, tem aquela história, se você recebeu o convite para vir para São Paulo, ela podia estar trabalhando e etc. Então eu perguntei isso para você contar essa experiência, porque eventualmente não deixa de ser um rompimento para um dos dois, né? Pode acontecer vice-versa, né? Ela estava trabalhando, mas olha, acho que a gente sempre se entendeu muito bem, né? Ela estava trabalhando na Shell na época, e a Shell tinha um programa de home office naquela época, né? Então ela pôde vir para São Paulo ainda num período de home office, mas foi combinado, né? Porque tinha um período home office, mas não era indeterminado, né? Então, olha, legal, você vai até você achar alguma coisa. Então foi o que aconteceu. Né? Ela ficou acho que 3 meses mais ou menos, até que ela voltou para a TV Globo, que ela já tinha trabalhado no Rio, voltou. A área que ela trabalhava lá veio para São Paulo, e aí ela voltou para, enfim, aí entrou. Então, mas foi super ok quando a gente fez a mudança, a transição. Quando eu cheguei em casa falando, vou para São Paulo, ela falou, tranquilo. Foi realmente assim, assim. Falou, não, tá bom. Os pais moravam em Curitiba, né? Então a gente, chegamos mais perto, né? E o irmão dela já morava em São Paulo, né? Então também ajuda um pouco. E de novo, a brincadeira que eu falo que eu fiz de São Paulo, né? Acho que São Paulo cada vez mais, né? Já foi bastante, acho que continua sendo. As coisas acontecem aqui, né? Não tem jeito. Segue a linha, vamos lá. Sim. Não, boa. Então, eu falei do mercado portuário, né? Até que a então gerente de RH da Libra estava na Allied,
E aí ela como diretora de RH. E eles estavam precisando de uma liderança lá de tecnologia para consolidar as áreas de TI. Eram 3 áreas de TI, cada uma respondendo para uma diretoria diferente. Aí criou-se uma TI corporativa e ela falou, opa, tem uma pessoa para vir para cá. E aí enfim, me chamou, a gente conversou e aí eu fui para a Laed. A Laed é distribuidor e varejista de tecnologia, também um mercado bem nervoso, né? Nunca tinha trabalhado com varejo, entrei e fui trabalhar com varejão de loja, né? Shopping, acho que tinha aproximadamente mais 150 lojas em shopping, representação comercial da Samsung, então essas lojas da Samsung não são próprias, né? Tudo representação comercial. A Laed é um dos principais parceiros, acredito que seja, até hoje. Então tinha loja própria e tinha algumas outras operações também dentro de alguns grandes varejistas, se não me engano na época a Marisa, pode ser, acho que dentro da Marisa tinha algumas operações, pontos de venda de tecnologia da Laed. E também tinha muito forte o e-commerce. Eu ia te perguntar isso, você já tinha e-commerce já? Já tinha o e-commerce, muito forte e se fortalecendo cada vez mais. Black Friday era entrar na sala de guerra, sei lá, sexta-feira, 8 horas quinta-feira, 8 horas da noite, aí depois ainda rolava todo final de semana, ainda tinha Cyber Monday, né? Terminava só depois da segunda, enfim. Então era bem nervoso também, garantir que tudo funcionasse, etc. Site tem que rodar 24/7, por aí vai. Algum case para contar aí desses pedaços que você já passou aí? Não, os cases, eu peguei casos ali que foram interessantes, né? Quando começou a entrar, eu tinha acabado de entrar na empresa e aí estava começando o e-commerce, travou o e-commerce porque a integração não rodava, levava 1 minuto para uma integração ir de um lado para o outro. Eu falei, meu Deus, como é que funciona isso, cara? Enfim, então teve um trabalho de modernização de tecnologia relativamente grande ali. E a própria consolidação como eu falei, 3 áreas, né? Acho que esse aqui é um gancho bom para o que eu vou falar daqui a pouco, mas 3 áreas de TI, cada uma respondendo para uma diretoria diferente. Então, processos distintos, equipes, trabalhos e etc. Então, foi um trabalho de consolidação ali durante quase 2 anos e meio, né, que eu fiquei lá, quase 2 anos e meio. Um trabalho bem interessante aí. Eu brinco que eu não gosto, não é que eu não gosto, né? Eu nunca entrei num lugar que estivesse totalmente organizadinho. Ou onde eu entrei, que estava muito organizado, eu falei, não, acho que não é para mim, deixa eu procurar um pouco mais bagunçado aqui. É uma característica de vocês de TI, né? Trabalhar aqui. Vocês gostam de um problema, né? A gente procura problema. A gente procura problema. Não é o problema que procura a gente procura problema. Quando tá calmo demais, não... Quando tá calmo demais. E como foi essa sua relação, essa primeira relação com o e-commerce? Porque assim, você veio de outros segmentos, outras coisas que a princípio eu acho que não tinha nada parecido com isso. Não, né? não tinha. A não ser, tinha um site de serviço. E-commerce é uma operação 24/7, sempre. Então você tinha operação 24/7, mas bem diferente, né? Porque o e-commerce, assim, não era uma coisa muito conhecida do gestor padrão de TI. Né? Não era todo mundo que tinha e-commerce, tanto que veio a pandemia, por incrível que pareça, muitas empresas que poderiam ter e-commerce ainda não tinham. Ainda não tinham, né? É verdade. E aí tiveram que correr atrás no meio da pandemia, né? É verdade. Foi aprender, Marco, né? Foi mergulhar. Isso é uma característica. Quando olho a minha carreira, eu já passei por vários segmentos de empresa. Fiquei mais tempo no mercado portuário, fiquei 10 anos no mercado portuário. Fiquei 4 anos no agro, já falo um pouquinho dele daqui a pouco. Então, passei por também logística, bem diferente de mercado portuário, operador logístico sem distribuição, que é outra pegada completamente diferente, varejo, enfim. Então, por que eu estou falando isso? Minha característica é entrar e entender como é que a tecnologia vai otimizar aquilo. Era a demanda do e-commerce, legal. Então, vamos mergulhar aqui no e-commerce para entender. Tinha um time super capacitado, né, lá. Vou falar de grandes profissionais que eu trabalhei, Cláudia Ladeira, né? Aliás, uma boa pessoa para vocês entrevistarem também, Cláudia Ladeira. Pode falar com ela. Excelente também, Patrícia também, nossa, excelentes profissionais que conheciam muito também do tema, e aí juntos lá, como é que a gente foi trabalhar aquilo lá para estruturar um e-commerce adequado. Implantamos Vetex na época, né? Foi um desafio enorme, porque Vetex estava muito legal, muito preparado para B2C, B2B nem tanto, e a gente tinha as 2 operações, enfim.
Não sei como é que está hoje em dia, mas o fato é que teve uma necessidade de mergulhar nos temas e no negócio e aprender bastante. Né? Não, e é legal você ter falado isso. Nós chegamos num evento da Startse recentemente, né, no SVWC, e como é que era o nome do indiano? Acho que era Karan, alguma coisa assim, eu não lembro. Peço desculpas para ele agora nesse momento. Mas ele falou uma coisa que assim, é muito marcante e a gente ainda vê muitos erros acontecendo. As pessoas pensarem na tecnologia e depois no negócio. Né? Ele estava dando... Cara, para mim foi uma aula de inovação em 30 minutos. Quando terminou, eu falei para Maria estava junto comigo lá, eu falei assim, acabei de ter uma aula de MBA aqui de 30 minutos. Né? Porque assim, foram meia dúzia de slides, mas muito claros, muito evidente do que tem que ser. E o que mais me marca é aquilo que a gente já sabe, né? A gente que já tem experiência assim. Porque surge tecnologia toda hora, como surgiu IA agora, machine learning, como surgiu outras coisas recentemente. Querem implantar IA, querem implantar IA. Pra quê? Mas peraí, olha aquele negócio primeiro, entende e vê quais são as ferramentas necessárias para resolver aquilo. Então eu achei genial, foram 30 minutos geniais. Né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Eu falei muito rápido quando na minha segunda perna de consultoria, junto com a FRJ, eu digo que ali eu tive um verdadeiro mestrado em processos. Que é isso que você acabou de falar. Né? Então, cara, vamos entender a empresa. Quando eu falo processo, vamos entender a empresa, vamos entender o negócio, vamos entender como funciona. O que não quer dizer, antigamente até imaginava, deixa eu desenhar tudo e depois partir. Calma, tá bom. As abordagens mudaram, modernizaram, etc. Então, a gente minimamente tem que entender um pouquinho, legal, vamos experimentar, vamos fazer alguma coisa, vamos dar os primeiros passos. Pô, não funcionou, volta um pouquinho, refina, entende um pouco mais e por aí vai. Mas o fato precisa entender a dor, precisa entender o processo, precisa entender o negócio. Eu tinha no início, acho que hoje em dia, nas últimas experiências nem tanto, mas no meu início de carreira, em posições de gestão, tinha alguns debates, alguns casos até acalorados com o time, porque assim, cara, vamos abrir mão de tecnologia em prol do negócio. Vamos sim. Não é a melhor tecnologia? Não, mas o negócio não precisa dela. Não é o momento. Não é o momento. Às vezes você não tem volume suficiente. Pois é, então... O ROI não se... vamos numa solução. Se ajusta. Já adotei coisas pela tecnologia? Já. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca cometeu um erro, né? Quem nunca? Né? Mas com o tempo a gente vai entendendo que não é por aí. Né? Eu cito aqui, né? Eu cometi um grande erro na minha carreira. Meu amigo Flávio. Tudo bem, Flávio? Você vai lembrar dessa. Nós desenvolvíamos, você falou em Clipper, então agora vai ficar mais complicado. Nós desenvolvíamos em Mumps. Nós desenvolvemos todo o código da empresa, então eu diria que a gente tinha um RP em Mumps. E aí chegou um momento que eu falei assim, poxa, a gente precisa trazer tecnologia nova. E naquele momento, olhei, tinha uma máquina maravilhosa da IBM chamada S400, né? Falei, porra, vamos embarcar nesse negócio. Trabalhei com isso na lida. Compramos o S400 com DB2 lá dentro. DB2. Falamos, vamos começar a desenvolver tudo em Delphi, ou Delphi, depende de como vocês quiserem pronunciar, né? E aí nós começamos a fazer curso. Nós trabalhávamos durante o dia, fazíamos curso à noite na própria empresa e começamos a fazer os códigos. Passou, acho que 2 meses, 3 meses, eu olhei para o Flávio, falei para ele, cara, eu pisei na bola. Cara, a gente tem que ir para RP. Não dá mais para a gente desenvolver tudo com 3 caras aqui dentro. A gente não vai conseguir desenvolver tudo que a gente já fez até agora sozinhos, né? E aí eu dei um jeito, né, de tudo aquilo que eu comprei vender, né? Consegui vender tudo aquilo, né, para reduzir o meu erro ali, né? E acabamos implementando o RP em 90. Implementamos em 2000, acho que foi em 2000, né? Justamente na 2001. Né? A virada do milênio. Mas foi um grande erro na minha carreira, achando que eu, com tecnologia, ia resolver o negócio quando já tinha algo pronto no mercado. Sabe? Enfim, eu também já cometi os meus, né? E os erros em cima de... não fui entender o negócio, fui direto para a tecnologia. É isso. Né? Enfim, então acho que a experiência ajuda a gente a mitigar esses erros hoje em dia. Né? Mas foi legal, você sabe, porque foi o meu primeiro processo de seleção de RP. Então, na época, comparei o R3, BPix, que era o que tinha na época, e acabei encontrando um produto que é um produto sueco, chamado IFS, né? E a gente acabou optando por essa tecnologia. Acho que nós fomos
primeiro no Brasil a implementar. E aí viramos case de sucesso, que foi apresentado aonde? Por coincidência, na IBM. Nossa. Então foi um negócio muito bacana, né? Quer dizer, um erro acabou virando um grande acerto depois, né? Tanto que a empresa tem o IFS até hoje, né? Então, legal. Interessante. Boa. Bacana. Eu estava falando da Allied, né? Enfim, então a gente falou do e-commerce, né? Então, os grandes cases ali foram isso, né? Modernização do e-commerce ou implementação, né? Não vou dizer nem só modernização, implementação, consolidação de tecnologia. Quando eu saí dali, eu fui para a multinacional, para a Penske, né? Fiquei 1 ano e meio na Penske. Ali foi a brincadeira que eu falei, foi o lugar multinacional, padrão de fora, etc. Um lugar mais organizadinho ali, que tinha grande desafio de eficiência operacional, redução de custo, etc. Mas em termos de padrão, procedimento, etc. Tudo, estrutura, tudo bem, relativamente bem organizado. Acho que não queria um pouco mais de bagunça, de aventura. Mas foi um desafio diferente, né? Equilibrar as demandas, o padrão de fora, né? Olha, tem que seguir isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado, etc., com as demandas locais, né? E aí tinha 2 chefes, né? Um chefe lá fora, o CIO global, o presidente local, que às vezes não exatamente tinham... É do jogo, natural, a gente sabe disso, é natural, né? Isso acontece mesmo. Mas foi um trabalho muito de equilibrar como o que um pede, outro pede, atender aqui, acolá, tentar etc. atender 2 pontos de vista diferentes simultaneamente. Exatamente. Até que veio a oportunidade no agro, né? E aqui outro ponto, eu falei da indicação lá atrás, né? da então gerente de RH, que foi, aliás, quando eu fui para a Eco-Rodovias, foi o presidente da Libra, que tinha ido para lá e me levou. E agora a pessoa que tinha sido meu gestor na Allied saiu, né, tinha rodado alguns lugares e aí foi pro AgroGalaxy, que foi minha última experiência. E aí lembro que ele ligou e falou, olha, lembra o que a gente fez lá na Allied, no sentido de consolidação, etc. Falei, sim, tal. Então é a mesma coisa aqui, só que muito maior. Não são 3 áreas de tecnologia, são várias empresas para consolidar. Né? E aí eu fui, né? Por que eu falei isso? Né? Isso é uma característica também, né? Então acho que eu estou fazendo alguma coisa certa por onde eu passo, né? Porque sempre alguém que trabalhou comigo está me levando, aí chefe, pessoal de RH, enfim, está me levando para os outros locais. Enfim, o fato é que entrei no meio da pandemia, foi final de 20, foi novembro de 20, né? Teria feito 4 anos agora, foi 25 de novembro, teria feito 4 anos agora. E ali já foi o AgroGalaxy em si tinha sido formado 1 mês antes, né, a partir da consolidação de várias empresas, né, de outubro, eu entrei em novembro. E entrei já com, entre aspas, com um mandato de consolidação. Né? Então assim, olha, tem que consolidar isso aqui. Né? E aí quando eu entrei, o que eu ouvi tem que mexer no RP, consolidar o RP, etc. Depois foi mergulhar e falei, não é consolidar o RP, é consolidar a empresa. Né? Consolidar os processos, estruturas, etc. E aí foi um projeto que eu fiquei mergulhado lá durante Foi um primeiro ano muito de consolidação das estruturas, né, locais, né, de TI, unificar processo, implantar antivírus, equalizar antivírus em todo. Fazer o trabalho de base, né, higienização, né, a gente usava muito, vamos fazer a higienização. Né? Então, enfim, um primeiro trabalho de base, depois, e nesse período também, consolidar, planejar, entender esse projeto de consolidação. E aí os 2 anos seguintes foram mergulhados em cima disso. Eu comecei esse programa como o líder de uma das frentes, né, a frente de tecnologia, e terminei como líder do programa como um todo, né, que era implantar uma nova plataforma, novos processos consolidados em cima de uma nova plataforma tecnológica, SAP, Salesforce e algumas outras integrações no contexto de várias empresas, várias culturas, várias estruturas. Então, eu falo que meu trabalho lá foi um trabalho 90% de relacionamento, né, com os meus pares, né, os heads, os diretores, etc., do que o trabalho técnico. Né, tinha toda uma estrutura lá para isso. Foi um time que chegou a ter, de projeto, né, aproximadamente umas 150 pessoas. Eu cheguei a ter direto 66 embaixo de mim. Né, literatura de liderança que fala sobre isso, nenhuma. O RH, e aí, como é que você vai fazer? Eu falei, não sei, vamos fazer junto. Então, vamos aprender.
vamos aprender, né? Então, testei de novo, igual eu falei da manutenção lá, fui testar muito o modelo, tentei falar com todo mundo, não deu certo, criei grupos e a gente foi se entendendo e foi aprendendo ali com o tempo como acontecer isso. A gente conseguiu alguns bons resultados, fizemos implantações em algumas operações, e aí a empresa em determinado momento segura aí porque o mercado não está muito legal, e aí não queremos trazer um pouco, eventualmente, ruídos aqui na implantação, apesar das implantações que a gente fez, foram todas muito bem feitas, claro que sempre dá um ou outro problema, mas foram muito bem sucedidas as implantações. Até que a empresa tomou a decisão, vamos deixar em stand-by, e aí está em stand-by até hoje. Mas foi também me proporcionou uma outra oportunidade, né? Porque no início desse ano, em função de algumas estruturações, eu fiquei à frente também do PMO estratégico, né? Que é a área responsável pelo planejamento estratégico e execução, né? Então define as iniciativas, não estou falando do PMO de TI, estou falando do PMO estratégico mesmo, né? Então as iniciativas e como é que a gente implementa isso ao longo do tempo e acompanha, faz os reportes, os indicadores e por aí vai. Então, também foi uma outra experiência, sempre acumulando a área de TI. Né? Sempre consegui acumular as duas, né? TI com outras experiências. Isso foi legal. E você tem aí nessa etapa do AgroGalaxy aí, né, você foi elevado aí a participar de grandes premiações e inclusive ganhou algumas. Conta para nós os cases aí que você construiu com suas equipes aí, os resultados alcançados, o que foi? Conta aí. O primeiro, em 2023 eu fui indicado finalista, né? O IT Forum tem essa premiação super tradicional já, acho que tem mais de 20 anos, enfim, então eu fui indicado finalista de executivo de TI do ano no agronegócio. Ali eu não ganhei, fui finalista com esse case da nova plataforma tecnológica, da consolidação, né? Implantação de SAP, Salesforce, nesse novo contexto. Eu lembro quando a gente começou o projeto, não sei, loco, vai fazer Salesforce junto, vai fazer os dois juntos. É um desafio. Era a necessidade, era o que a gente precisava e a gente estruturou o projeto e fez um trabalho bem robusto para que isso funcionasse. E as implantações que foram feitas foram bem sucedidas, né? Então, esse foi o primeiro. Aí veio o 2024. 2024, o cenário do agro, desde o final de 2022, já vinha sinalizando, o cenário não está muito bacana, de forma bem resumida, preço do grão despencou, preço do grão despenca, o agricultor segura a venda, quando ele não vende, ele não faz a cadeia girar. De forma resumida, bem resumidamente é isso. E aí isso levou muita dificuldade para toda a cadeia como um todo, revenda principalmente, né, que é quem sente o impacto principal. Então, 2022, resultado super ok. 2023, resultado já para todo o setor, já mais complicado. A gente entra em 2024 com desafios fortes de vamos reduzir naturalmente os investimentos, a gente, todo o setor, né, reforçando isso, mas eu fiquei com aquele incômodo, eu falei, cara, tá bom, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não pode, o que a gente vai fazer aqui, né? E aí a gente idealizou um programa, né? Um projeto, né? Que a gente chamou de Tiagro, que era o assistente, né? Da TI, eu brinco que ele era um funcionário, né? A gente contratou um funcionário novo, que ele começou fazendo atendimentos básicos, né, como se fosse um analista júnior, um assistente, né, fazendo chamados de TI, mas ele, um cara inquieto, começou a aprender a estudar. Ele estudou tanto que ele se apoderou da base de um chat GPT da vida. Ele começou a responder para a empresa tudo relacionado ao chat GPT. E aí ele falou assim, cara, eu quero aprender sobre a empresa agora. E aí ele mergulhou na base de conhecimento da empresa. E aí começou a responder sobre a empresa. Dessa forma que a gente criou um storytelling para contar ele. Mas na prática foi um assistente que fazia com que toda a base de conhecimento da empresa tivesse acesso de forma mais fácil possível para os funcionários, né? Em vez do cara ter que entrar lá, pesquisar numa intranet qual é o procedimento que faz isso, aí pega um procedimento com 70 páginas, tinha lá um novo funcionário que ele chamava no Teams e fazia a pergunta: como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E ele dava
o acesso para isso. Então, esse foi o case que me levou a ser reconhecido como executivo TI do ano de 2024, um trabalho foi bacana, foi legal. Foi um dos pioneiros em projetos de inteligência artificial, né? Com o time ainda. No agro, pelo menos, eu não me lembro de um case ali. No evento, né? Eu conversei com muita gente, né? E algumas pessoas, nossa, eu estou pensando em fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu estou fazendo. Legal, teve um cara até que falou, pô, já fiz. Falei, poxa, legal, bacana, ótimo, que bom. Mas até acredito que sim, né? Mas o fato é que um aspecto legal, né? A gente conseguiu fazer com recurso interno e aí eu enchi o saco lá dos grandes fornecedores, né? A gente tinha parceria, eu falei aqui do ChatGPT, a gente tinha parceria forte, a gente usou o OpenAI, então bati muito na porta da Microsoft, cara, preciso do apoio de vocês, então fizemos uma agenda de dúvidas, eles deram apoio para isso. Então foi um trabalho bacana aí que deu uma boa visibilidade lá, inclusive para o time que desenvolveu, né? Sem dúvida. Legal. Uma dúvida aí, vamos dizer assim, um pouco mais técnico aí. O que você fez ali para subir esse conhecimento para o Tiagro? Foi levar procedimentos que estavam lá no Word, esse tipo de coisa? É isso aí. É isso. Levou alguma base também? Alguma base de dados ali? Implantado foi o procedimento. A gente fez todo o trabalho também com a base de dados. A gente já tinha um data lake, já tinha uma base tratada que já vinha de tempos, né? Claro que não era toda a base transacional, mas era uma base tratada. A gente não implantou porque tinha um issue para resolver, eu não sei se foi resolvido até agora, que era acesso. Então, assim, a gente queria liberar acesso à base com relação a faturamento, a resultado e etc. Opa, mas como é que eu vou liberar? Porque o acesso é via Teams, era na época, né? Também tinha um plano de jogar, ele por WhatsApp, etc. Mas o fato é que tinha um issue relacionado a acesso. Como é que eu ia liberar esse acesso de forma organizada, com perfil de acesso, etc. E isso ainda não estava resolvido. Então, a solução técnica já estava pronta, mas faltava a questão do acesso. Opa, não liberamos, né? Mas solução já pronta para fazer isso. Tinha a opção de fazer isso, tá bom, vou liberar só aqui para o C-Level? Tinha, né? Mas a gente queria fazer, a gente falou, vamos tentar pesquisar aqui um pouco mais de como fazer isso. Estava até conversando com a Microsoft de como resolver, mas ainda não tinha resolvido. Você bateu num ponto importante, inclusive, aí, que é a questão de dados, né? Fala aí um pouquinho, né, para os gestores como um todo, entender que ter uma base de dados ali sólida, né, consistente, é muito importante para que a IA funcione, né? Porque só chegar aí e colocar... IA e dado é irmão siamês, né? Um não funciona sem o outro, né? A gente tinha... E aí, quando eu converso hoje com muita gente, fala, poxa, mas eu não tenho os dados preparados, como é que você fez? Eu, cara, a gente já tinha um trabalho prévio, né, vindo isso. Até pelo histórico da empresa, né, várias empresas, né, e na época tinham várias bases de dados, então a gente já tinha trabalhado um data lake prévio para ir consolidando e fazendo entre aspas, os deparas ali, né, para que tivesse uma verdade única. Né. Isso era em toda a base? Não, mas era no conjunto representativo dela. Então já tinha um trabalho feito que veio de... Eu fiquei lá 4 anos, né, começou até um pouquinho antes de mim, né, não foi nem ideia minha, né? Mas começou até um pouquinho antes de mim e foi aprofundado depois. Mas o fato é que sem isso não tinha como conectar na base, né? Conseguiríamos conectar nos procedimentos, que aí é procedimento de Word, PDFs, etc. Aí é certamente mais simples, mas na base, realmente, se não tivesse tratado, seria complicado. E falando do Data Lake, a construção desse Data Lake, você fez com pessoal interno, externo, misto? Lá você tinha uma área de dados dentro da sua estrutura de TI, não? Tinha uma área de dados relativamente enxuta, mas tinha os terceiros também. Quando você diz enxuta, quantas pessoas? Desculpa. Chegou a ter umas 4 pessoas. Né? Quando eu saí, tinha uma. Porque a gente fazendo um trabalho aí de advisor, né, de conselheiro para várias empresas, eu tenho falado que é muito importante ter uma área de dados hoje na empresa. Né? A gente, no passado da gestão de TI, a gente não tinha isso. Era uma pessoa lá que era normalmente o cara gerava os relatórios de BI. Exatamente. Ou o analista de banco de dados mesmo, né? O cara raiz mesmo que mexia no banco. Não alguém que olhasse para o dado como negócio. Né? A gente tinha um cara que olhava para o dado do lado técnico, né? Como é que eu armazeno isso, meu espaço, aquela coisa técnica. Né? Eu tenho vendido muito fortemente a necessidade de ter alguém de dados dentro da companhia. Né? Fundamental. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente vê isso cada vez mais sendo difundido hoje. Talvez não esteja
como a gente gostaria, sim, mas sem sombra de dúvida. Mas precisa, né? Faz sentido, né? Eu acredito que sim. A minha última experiência sinalizou que isso é sem dúvida muito forte. E quando isso não tem, você acaba tendo vários... acho que a possibilidade de você ter várias verdades, ela aumenta, né? Porque aí você começa a ter os caras de dados em cada área de negócio. E aí cada um vai ter a tua visão. Enfim, não estou dizendo que seja ruim o cara que está na área de negócio que vai entender e vai interagir forte com vou chamar da área de dados, né? Mas você precisa ter uma consolidação forte disso. Eu sempre brinco, qual é o faturamento líquido? Tem gente que põe devolução, tem gente que não põe, depende do interesse. Qual é a regra de margem, enfim, devolução, como é que eu trato a devolução e por aí vai, sem dúvida. Então você tem que ter equalizado. A gente tinha uma estrutura que a gente chama de comissão de dados, que o objetivo era isso, cara, vamos botar aqui várias pessoas de várias áreas para a gente chamar laranja de laranja, abacaxi de abacaxi, sim, melão de melão e por aí vai, né? É isso. A gente tinha uma estrutura que trabalhava isso. No início bateu muito a cabeça, mas com o tempo foi entendendo como estruturar, né? Isso. Que é exatamente aquilo que vocês, né, que a gente está falando no começo, né? Que você chegar e só colocar lá a tecnologia sem ter uma base antes, sem ter um histórico. Você entender o negócio, né? Você entender, vai resolver o quê? Né? O que a gente vai resolver? Eu tive um outro caso aqui nessa empresa também, né? O presidente, já com o chapéu do PMO estratégico, né? Precisamos rever o projeto de order to cash. Então, no final das contas, a gente queria reduzir o ciclo de caixa. É isso, né? Então, tá bom. Quais são os grandes pontos que a gente tem que resolver? Cara, eu quero reduzir o ciclo de caixa. Agora mergulha, vamos entender as dores, né? Então, foi exatamente isso. Antes da conversa, veio um monte de achismo, né? Reuni um time, né? Identifiquei os perfis lá das várias áreas, praticamente toda a área da empresa, para conversar, para a gente mapear, entender onde é que estavam os pontos, e cada um veio com uma ideia, né? Foi legal. E todo mundo com a sua ideia fixa, né? É isso, é isso, é isso. A hora que a gente mergulhou, a gente viu que algumas se confirmaram e outras nem tanto, né? Então, se não mergulhar para entender, não tem jeito, né? Toca o que a gente acabou de falar, de entender o negócio, entender o processo, entender a realidade, para direcionar a melhor solução técnica, né? A gente tem discutido bastante aqui, em alguns episódios, essa questão do processo, né? Porque eu falo que tem talvez uma máxima que veio do passado, foi aquela coisa da reengenharia, que muita gente falou e foi fazer, e muitos casos deram errado, acho que mais casos deram errado do que certos, né? Só que eu vejo que hoje as empresas, de uma maneira geral, ainda tem uma aversão a essa coisa de desenhar o processo, porque acho que desenhar o processo ainda é só você fazer uma ferramenta qualquer, que você tem o desenho ali e morre naquele desenho, né? Então eu vejo uma dificuldade muito grande de vender hoje ferramentas de BPMN para dentro da companhia, em que na verdade o processo é um processo vivo. Na verdade, você navegar pelo processo é muito melhor do que você navegar por dentro dos sistemas. Porque se você tiver um processo muito bem desenhado, muito bem articulado, é isso, você vai ter muito menos dúvida e você vai conseguir mensurar cada etapa do processo. Aí você consegue descobrir verdadeiramente onde estão os seus gargalos, né? Você trabalhou em algum lugar onde conseguiu implementar a BPMN? Não. Acho que na pureza do conceito, não. Né? Já trabalhei em lugares que a gente focava sempre no desenho do processo, no entendimento para sair com alguma solução? Sim. Né? Meu primeiro projeto na Libra, né? Eu falei, eu trabalhei, minha segunda perna em consultoria foi um trabalho junto com a FRJ, dentro da BR, distribuidora, ali foi um verdadeiro mestrado em processo. Saí dali, experiência na Libra. E aí a primeira demanda lá estava começando a obrigatoriedade da companhia Docas, do Rio de Janeiro, de fazer agendamento para entrega de carga, né, no porto, porque muitas filas, parava o porto e etc. E aí foi engraçado, eu entrei numa sala, um monte de gerente, né, cada um discutindo a solução disso, daquilo outro. Foi uma reunião de quase umas 2 horas, e aí no final viraram para mim e falaram: quanto tempo fica pronto?
Aí eu levantei e falei, vamos entender o processo? Tinha um quadro atrás de mim. Cara, a gente ficou mais meia hora ali e não saímos da segunda caixinha. A gente levou, não sei, não vou precisar aqui as datas, mas a gente levou mais ou menos uns 3 meses desenhando tudo e 1 mês desenvolvendo. Foi mais ou menos isso. Acredito que tenha que ser exatamente dessa maneira. Acho que hoje em dia não, né? Mas precisa levar os 3 meses desenhando tudo. Não, a gente ia fazer algo mais iterativo, interativo, etc. Né? Mas o fato é, vamos entender o processo, vamos desenhar o processo e fazer o desenvolvimento. Já desenhei, na última experiência, a área de processo estava embaixo em determinado momento veio para baixo da TI. Então, vamos entender a cadeia de valor? E aí, a partir da cadeia de valor, vamos desdobrando aqui todo o desenho. De novo, nas minhas experiências, não atuei numa empresa que tivesse vou chamar do BPM aí, ou seja, toda a cadeia de valor identificada, tudo desenhado, etc, etc. Não, mas sempre que passava pela TI, que chegava na TI, que tinha que desenvolver alguma solução, opa, vamos desenhar o processo, vamos entender. E não é só aquela etapa que vai ser desenvolvida. Qual é a chave do processo são as interfaces, né? Sim, é com quem eles se comunicam. Entre as áreas, né? Com quem eles se comunicam, ali né? É que é... lembro do professor lá da UFRJ, aí é que você entra na jaula do leão e dá comidinha na boca dele, né? Você vai lá e uma área passando a bola para outra. Ali é que estão os gargalos, né? Então ali que você tem que entender muito bem, né? Então, precisa entender, desenhar muito bem isso, deixar claro e legal. Aí vamos por uma implementação. O que não pode ser confundido com burocracia. Né? Esse é um dos problemas. Não deveria ser confundido com isso. E também nem deveria ser moroso. Né? Cara, vem cá, vamos entender aqui a solução, vamos fazer um desenho aqui que não precisa ser aquele... Enfim, você não vai gastar tanto tempo com isso, mas minimamente você tem que entender do que você está falando e como é o funcionamento do negócio. Agora vamos partir para automação. Para fazer RPA você tem que fazer isso. Sim. Para fazer automação você tem que fazer isso. Senão, como é que vai funcionar? Exato. É que eu falo assim, é o que você falou, não há necessidade de você fazer o desenho completo da companhia. Não. Se você tem um problema, você pode começar por aquele problema, por aquela área, você vai ver os interfaceamentos que ela faz, o que ela recebe, o que ela tem que mandar para frente. Né? Você fazendo essa parte do desenho, você já otimiza aquela área. Depois você pode ir para outra e assim por diante. Exato. Não há uma necessidade de você... Onde estão as maiores dores? Vou priorizando pelas maiores dores, né? Os maiores gargalos. Não precisa você fazer, não, vou desenhar primeiro a empresa, porque na hora que você desenhar, ele já terminou e já mudou tudo. Pois é, já mudou, né? Tudo. Então você tem que desenhar, e mais do que isso, o desenho hoje ele tem que ser um desenho vivo. Exato. Né? Porque certamente vai mudar. Vai entrar uma IA, vai entrar um machine learning lá que você por isso que eu desenho, eu defendo que as áreas de TI de processo, elas, se não forem a mesma, tem que estar muito próximas. Uma do lado da outra, né? Se não for a mesma, até defendo que sejam a mesma. Né? Eu também. Ali na área de tecnologia, se a gente fizer um recorte, né? A área de sistemas, né? Vamos usar essa nomenclatura um pouco mais, entre aspas, conservadora. Né? A área de sistemas. Cara, ali dentro tem que ter uma estrutura que entenda o processo. Né? E que tenha um foco de quê? De eficiência. O famoso fazer mais com menos. Isso, né? É isso aí. Eu talvez puxando o lado para nossa sardinha, né, que é de tecnologia, eu falo assim, né, que com o nome bonito que a gente tem hoje criar um COI dentro da área de TI, que é o Centro de Excelência, dentro da área de tecnologia, entendeu? Até porque, com certeza, vai rodar com algo, qualquer processo, qualquer um dentro da organização vai rodar com tecnologia. Exato, concordo. Eu me lembrei aqui a minha estrutura eu tinha um gerente de sistemas, né, na minha última experiência. A meta dele não era entregar projeto no prazo. Isso é pré-REC. Isso ele tem que fazer, né? No prazo, no custo, etc. A meta dele era o que ele ia trazer de otimização para as áreas. Né? Então, legal, tem que implementar X projetos que tragam benefício, e benefício mensurado, refletido no PNL, no budget, etc. Né? Então, assim, se uma área faz 100 com 5, ela tem que ser capaz de fazer 120 com 5. Ou esse 5 está gerando hora extra, tem que reduzir hora extra. Ou fazer 100 com 4. Enfim, é isso. E aí libera o 5 para fazer outra coisa. É isso.
Então, esse é que é o indicador, né? Não é entregar no prazo. Não, você usou bem um exemplo de RPA, né? Se você vai botar um robô para fazer alguma coisa, ele tem que fazer melhor, mais rápido, né? Ou seja, ele tem que ser, no final da conta, ele tem que ser mais eficiente e mais eficaz. É isso aí. Né? Simples como isso. Só que para isso, você desenha aquele processo e aí você vai ver se você vai precisar de gente ou se, na verdade, aquilo que você tem hoje de gente, que é o que você falou, vai ser mantido, porque, na verdade, eu tenho um crescimento anual, porque toda empresa procura um crescimento anual. Amém. E vai conseguir fazer, né, as mesmas coisas com o mesmo volume de gente. É isso que é. É isso aí. Né? E cada vez vai ser mais isso. Quem não enxergar isso não entende o que é negócio. Né? Eu falo que o cara de tecnologia fala isso, fala, tá maluco, né? Eu falo assim, o executivo não quer transformação digital. O CEO, né? Ele não quer transformação digital, ele não quer IA, ele quer resultado. É isso aí. Isso tudo é meio. Sim. Né? Um baita meio, um grande meio. Pô. Assim como é uma planta fabril, assim como é um navio chegando, assim. Né? É isso aí. É tudo meio. É isso aí, é meio. Né? Então, como é que a gente vai dar resultado? Né? Aí, volto, entendendo o negócio, buscando tecnologia e solução que otimizem isso, e por aí vai. Diferenciação, onde couber, enfim. Diogo, você é um líder desde cedo, né? Olhando aqui, né, um pouquinho ali das suas experiências, desde muito cedo você teve que liderar. Como que você lida, né? Como que você lidou por esses segmentos todos que você passou de forma geral, né? Ali com os resistentes às novas tecnologias, digamos assim, as novas ideias de TI, dentro da sua área de TI, dentro do seu time, mas a área de TI geralmente aceita melhor a inovação, é uma característica, mas e com os externos, digamos assim, as outras áreas ali dentro da empresa? Como que você lidou com a galera? Primeiro, muito relacionamento, né? Muita conversa. Mas eu tenho uma equaçãozinha que eu naturalmente comecei usando muito com o time e que isso se expandiu para todo mundo, que eu chamo que é a equação da confiança. A confiança vem com comunicação transparente, coerente e constante. É isso. Essa é a minha equação. Eu preciso ganhar a confiança do Marco, sua, dos times, dos meus pares, etc. E como é que eu vou ganhar essa confiança? Me comunicando. Como? De forma transparente, coerente e constante. O que é de forma transparente? É falando a verdade. Né? Aquilo que couber, de fato. E o que eu não puder falar, eu não posso falar. Eu vou te dizer porque eu não posso falar. Não vou te inventar uma desculpa. Né? Eu sempre falei para o time, a falta de informação também é informação. Se você precisa dar um status, né, mas você não tem ainda uma atualização, você volta e vai dizer, não tem uma atualização, vou voltar com você daqui a 5 dias, 2 dias, não importa. Né? Isso por si só já gerou já tem um impacto positivo do outro lado. Pô, o cara está me dando atenção. Então, acho que primeiro é a transparência. Segundo, é a coerência. A coerência eu preciso fazer aquilo que eu falo. Né? Eu não posso estar fazendo coisa diferente. Se eu chego para o cara e falo que ele tem que fazer isso, eu tenho que fazer também. Né? Enfim. Liderança, por exemplo. Né? Toca liderança muito, tem que ser por exemplo. Né? Pelo exemplo. Não adianta eu falar. Vai lá conversar com o cara, faça agenda recorrente com as áreas, tenha um bom relacionamento se eu não faço. Né? Enfim, não dá. Sempre orientei muito o time, se prepara para as reuniões, não chega de forma intempestiva ou evite chegar sem saber o tema, etc. E eu não posso fazer isso, eu tenho que também, da mesma forma, tenho que fazer do mesmo jeito. E a outra é a constância. Né? A constância eu falei uma vez, está falado. Não, então fala primeira, fala segunda, procura outras formas de falar, o e-mail, a conversa, a reunião, a publicação em algum determinado local, um evento que vai fomentar aquilo e etc. Né? Então, já cometi meus pecados, sem dúvida. Eu me lembro de uma reunião, isso tem bastante tempo, eu estava fazendo uma apresentação e foi até um fornecedor, né? Uma reunião de 1 hora, 50 minutos, no final o cara fez uma pergunta que eu coloquei. Eu deixei ele terminar a pergunta e virei assim, vamos prestar atenção. Isso foi colocado. O que aconteceu? Inibi todo mundo. Ele não perguntava mais e nem ninguém perguntava mais nada. Será que ele já falou? Será que não falou? Não, já cometi meus pecados. Né? Então, assim, às vezes posso até, poxa, já falei, mas cara, não fala isso, não repete isso. Então,
eu preciso estar garantindo que eu preciso falar. Se a gente pegar o conceito da comunicação, o cara que está comunicando, ele tem que garantir que o outro entendeu, né? Então, formas de tentar mitigar isso é falar, repetir, buscar formas diferentes de comunicar, né? Linguagem falada, escrita, enfim, o que quer que seja. Hoje em dia tem várias formas aí de fazer isso. Então, para mim, isso, essa equação de confiança se aplica para tudo, né? Eu fiquei, na minha última experiência, eu fiquei muito tempo em home office. Quase todo período entrei no meio da pandemia, enfim, e acabei ficando, mesmo quando a empresa voltou, os times em São Paulo continuaram em regime de home office, a minha base era São Paulo. E uma coisa que eu sempre ouvi em alguns eventos que eu ia e os times remotos, como é que garante aquele tete-a-tete, aquele cafezinho e etc? Pô, perdeu. Mas perdeu por quê? Não tem um cafezinho, mas você tem um Teams, você tem um WhatsApp, você não pode mandar uma mensagem pro cara perguntando, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu anotava na minha agenda. Eu tinha lá algumas pessoas que eu precisava conversar, né? E eu não deixava para procurar essas pessoas só quando eu tinha problema, né? Engraçado que quando eu comecei a fazer isso, eu já fazia isso antes, né? Agora, nessa última experiência, foi mais porque foi quando eu fiquei 100% remoto. Mas o fato é, quando eu começava a fazer, a pessoa, o que eu posso te ajudar? Eu falei, não, nada, só quero saber se está tudo bem. Né? A primeira reação o cara vai vir pedir alguma coisa. Não vim. E aí, depois, quando você precisava de alguma coisa, a receptividade era outra. Né? Então, eu acredito que é desta maneira. Né? Isso elimina todas as barreiras de mudança? Não elimina. Mas eu acho que ela mitiga bastante. De novo, é a circunstância, né? Você fazer o melhor na circunstância que você tem. É claro que isso é fácil fazer isso, dá trabalho pra caramba, às vezes você não está com vontade de fazer, às vezes você está num dia ruim e tal, mas, poxa, deixa eu minimamente aqui tentar, entre aspas, quebrar o gelo ou fazer algo aqui mínimo só para, poxa, estou aqui, né? Sempre se colocar à disposição. Óbvio, né? Sempre mostrando também, por outro lado, o benefício que vai ter. Né? Agora também, mostrar o benefício. O cara nunca veio aqui falar comigo, agora quer vir aqui mostrar um benefício que eu estou olhando, será que é isso? Se ele confiar em mim, ele vai acreditar no benefício que eu estou colocando. E para ele confiar não vai ser na primeira relação. Eu tenho que ter construído isso antes. Né? Então eu acho que isso tudo está linkado. Eu gosto muito. As minhas mentorias, né, sempre trabalhei muito programa de mentoria nos lugares que eu atuei, né, implantando programa de mentoria com os times, eu sempre colocava isso. Pessoal, confiança. Como é que você consegue confiança? Comunicação transparente, coerente, constante. É isso. Acredito forte nessa equação, é o que eu tento fazer. Muito bom. Nós fizemos uma cadeia de estudos relativamente parecida, né? Eu falei que você fez o doutorado, eu não fiz, né? A gente conversou. Fiz mestrado. Mestrado, perdão. Fiz mestrado e eu não fiz, né? Mas você fez FGV, sim. Fizemos um curso de conselheiro juntos, né? E você faz outras coisas. Conta um pouco do que você está fazendo agora, trazendo o pessoal aí. Eu saí do AgroGalaxy agora em outubro, né? O AgroGalaxy é informação pública, né? Ela entrou depois de uma série de dificuldades, reestruturações, etc. Fez um pedido de RJ e aí precisou fazer um downsize grande. Isso levou à demissão de boa parte da diretoria. Eu saí de lá agora em outubro. Foi um processo muito correto até por parte do AgroGalaxy, né? Foi uma das melhores empresas que eu já trabalhei até hoje. Tenho bons contatos com o presidente, com outras lideranças de lá até hoje. Inclusive, às vezes me ligam, poxa, uma dúvida aqui a colar, tranquilo, estou sempre à disposição para contribuir. Mas eu brinco que depois que eu saí de lá, acho que eu estou trabalhando mais do que antes. Né? Porque, enfim, tem muita coisa fazendo, eu tenho feito muita... Eu atuo em algumas redes de investimento anjo, e dentro dessa... Eu atuo em uma delas, né? E dentro dessa rede eu atuo como mentoria. Pode citar o nome, tá? Não tem a problemas. Anjos do Brasil. Eu sou membro da Anjos do Brasil, então ali dentro eu faço mentoria para startup. Né? Já peguei, esse ano foram 3 ciclos de mentoria, em cada ciclo eu peguei 2 startups, atualmente estou com uma. A gente tem feito um trabalho. O grande papel ali nessa hora do advisor é fazer as conexões, ajudar a startup a estruturar o pitch, estruturar a apresentação, para buscar investimento, etc. E claro, estou identificando também ali oportunidades de investimento. Né? É isso. Né? Esse é um grande ponto. Então, tenho movimentado muito minha agenda com isso. Né?
Fui convidado também para fazer alguns, para estar em banca de avaliação de pitch, de startup, fui também recentemente para uma delas. Além disso, eu atuo também em outras redes, né, de relacionamento de executivo também. Ali eu faço mentoria, eles têm um programa para mentoria, para nível gerencial, também atuo ali fazendo esse tipo de trabalho. E estou aí, eu brinco, né, ouvi isso de um ex-chefe meu, né, ele vai saber da frase, ele falou assim, cara, estou esperando a próxima onda de Nazaré que eu vou surfar, né, aquelas ondas gigantes, né, estou esperando. Então, não estou com pressa, né, mas estou com 46 anos, eu tenho muito chão aí como executivo na área de tecnologia, então, conversando com algumas pessoas, nada firme ainda, mas avaliando, esperando uma próxima boa oportunidade aí. Comecei um projeto aí, pessoal também, de escrever um livro, né, ainda não vou nem dar muito detalhe, porque não está fechada ainda exatamente tema, etc., mas vai ser naturalmente algo relacionado à liderança na área de tecnologia. É isso que tem agitado bastante a minha agenda. Interessante, né? A minha filha, né, está no 2º grau, né? E ela tem os projetos empreendedores, né, da escola. Fui montar um stand. Montei um stand, comprei madeira, MDF, assim, cara. E aí foi bacana, porque ela adorou, né? Ela falou, o único pai que veio, que montou. Eu falei, deixa comigo, tranquilo. Deixa que eu entendo, né? Foi muito legal. Eu tinha acabado de sair da empresa. Então, assim, fiquei com a agenda, de repente, estava com a agenda livre. Então, foi uma semana de segunda a sexta, montando stand. Nossa, foi muito legal, muito bacana. Eu vou fazer bico de marceneiro, qualquer coisa. Você sabe que eu tenho feito uma série aí falando sobre educação, né? Tenho feito uns posts aí sobre esse assunto, né? E também no sábado que passou agora, fui ali meio que na despedida das aulas da minha neta, né? E aí, na escola ali, também teve um evento com os alunos, justamente cada turma com alguma coisa de empreendedorismo. Eu falei assim, quem dera na minha época eu tivesse isso, para poder pensar em abrir uma empresa e não ser só, entre aspas, só não, porque eu sou muito grato a tudo que eu tenho hoje, né? Foi uma carreira, né, que começou lá atrás até chegar numa diretoria de TI, mas como era bom ter esse aspecto de empreendedor, né? Assim, você aprender a se virar, você saber precificar, você saber criar uma ideia, né? Eu acho muito legal essas iniciativas e eu acho que é só dessa maneira que, inclusive, né, a gente vai conseguir mudar o país. Né? Porque a gente continua numa lama de educação que é assustadora. Sem dúvida, sem dúvida. E esse chamado projeto empreendedor é isso. Eles criam startups, né? Então tinham uns 20 projetos lá, 20, 25 projetos, 30 projetos, e foram avaliados. O engraçado é que eu era o único pai lá, né? Aí o professor veio conversar comigo, né? E aí, poxa, o que você faz, o que você não faz? Aí eu falei um pouco de mim, né? Ele falou, vai vir pessoal da Anjos do Brasil aqui avaliar, etc. Ano que vem eu vou te chamar. Eu falei, chama, tá aqui. Ele falou, vamos avaliar nossas startups. É isso. Sim, mas é isso. Na prática eles são startups, né? Ela fez uma soluçãozinha legal, quem sabe? Diogo, indo aqui agora mais um pouquinho para a reta final, né, do nosso encontro. Então, assim, em resumo, como que você definiria ali um bom líder? Já puxando aí que você está escrevendo um livro ali, talvez sobre liderança, talvez. Olha, eu acredito muito, já falei aqui, né, na equação, né, da confiança, e eu acredito muito na famosa liberdade com responsabilidade, né? Então, o que normalmente eu faço? Né? Defino lá, defini uma regra do jogo, né? A regra do jogo é essa, vamos trabalhar assim, assado, etc. Naturalmente, ouvindo os inputs também do time para fazer ajustes na regra do jogo. E, pessoal, a gente vai ter nossos fóruns aqui para acompanhamento, ajuda, está aqui, estamos disponível, mas eu brinco que eu não vou executar o trabalho dele. Né? É o contrário. Eu quero que ele execute o meu para que eu execute do meu chefe, para que meu chefe execute do chefe. Ou seja, eu quero puxar a cadeia para cima, porque a hora que você puxa a cadeia para cima, todo mundo sobe. Né?
É isso. Então, assim, eu sou aquele cara que fica no pé do cara para fazer. Não. Se ele não está fazendo, eu vou entender por que ele não está fazendo, né? Naturalmente. Agora, se a coisa não está funcionando, a gente vai ter que pensar em outras maneiras de resolver. Mas acredito muito nisso, liberdade com responsabilidade. Mas tem um ponto que eu gosto de destacar muito também. Antigamente se falava muito, né? Separar o pessoal do profissional. Né? Sinceramente, eu não sei como se faz isso. Né? Isso não existe. Né? O cara está com um problema em casa, vai impactar o trabalho. E vice-versa. Então, acho que antes de mais nada, bati um papo, não tem muito tempo, com uma pessoa, o cara me colocou um cenário, falou assim, você está num cenário que você tem que pensar num desafio de negócio, você está entrando na empresa, o que você vai fazer? Né? Por onde você vai começar a mapear o negócio, o processo? Eu falo, primeiro eu vou entender o time. Primeiro eu quero entender as pessoas, como é que eles estão. Né? E aí não é só no trabalho, é em casa também. Né? Um dos programas de mentoria que eu fiz, né, foi até recente, uma das pessoas chegou, o meu mentorado, né, chegou para mim, resumindo esse programa de mentoria, eu estava pulando um nível. Né? Então, eu estava como diretor, né, eu peguei coordenadores para eu ser mentor. Né? E aí deixei um tema aberto, né, que fosse relacionado a negócio, aí o cara chegou para mim, eu tenho um problema aqui de gestão de tempo. Tá bom, vamos evoluir mais, vamos entender um pouco mais. Né? Em essência, a pessoa acabava puxando tudo para ele. E aí começamos a entender um pouquinho lá como é que era. Eu fiz uma pergunta, como é que você está em casa? O mesmo problema que tinha um trabalho tinha em casa. Então, enfim, se a pessoa não estiver bem, né, em todos os nas suas dimensões, eu acho que não vai legal. Então, acho que tem que entender muito bem a pessoa. Né? E a pessoa tem que ter liberdade para executar o que ela tiver que executar, né, para entregar resultado e etc., de novo, com responsabilidade. Ela é responsável por fazer aquilo. E é responsável, inclusive, por pedir ajuda quando não estiver legal. Agora, ela só vai pedir ajuda se ela confiar. Então, assim, uma coisa está alimentando a outra. Né? Então, acho que meu estilo é esse, né? Dar liberdade com responsabilidade, tentando estabelecer um ambiente de confiança para que as coisas fluam, inclusive a comunicação, quando tem problema. Perfeito, perfeito. E enquanto você não está ali caçando o problema, digamos assim, o que você faz ali para descomprimir ali, ter aquele momento de lazer, tranquilidade? A gente é muito caseiro, né? Então, eu, minha esposa, minhas filhas, a gente gosta muito de estar sempre inventando alguma coisa em casa. Então, fim de semana, estamos sempre cozinhando algo, né? Seja com um bom vinho ou uma boa cerveja. Isso, às vezes, na maioria das vezes, só a gente, mas também com alguns amigos. E eu sou esporte na veia. Né? Esporte para mim é terapia, é onde é minha válvula de escape, é o que eu... Se eu fico uma semana sem praticar alguma coisa, bato pino mesmo. Então, gosto muito. Já fiz de tudo um pouco. Já corri, já fiz um monte de meia. Nunca corri maratona, já fiz muitas meias maratonas. Já nadei, tanto em piscina quanto em mar aberto. Né? Gostava de fazer prova aqui no interior de São Paulo, adorava, muito bom. Ia pedalar, spinning, etc. Mas já há 11 anos, o esporte que eu me dedico mesmo, me arrisco até em competições, de vez em quando. Primeiro semestre fui a várias, segundo semestre tirei um pouquinho o pé, o jiu-jitsu. Né? Entro e ali eu deixo tudo. Ali eu deixo tudo. E não passo vergonha, não. Esse aí vamos ter que constatar em algum outro lugar. Vamos ter que pesquisar. Vamos ter que procurar por aí as medalhas. Vamos ver as medalhas por aí. Olha, se tivesse... Eu te falei que eu apaguei minhas redes sociais, né? Enfim, falei, cara, deixa eu dar uma aliviada aqui. Apaguei. Tinha um monte lá, né? Tinha vários pódios lá no Instagram. Muito bom. Muito bom. Você indica livros aí pra galerinha? Olha, gosto bastante de ler. Ultimamente tenho lido menos do que eu gostaria. Muitos livros de liderança. Gosto muito do Simon Sinek, né? O Jogo Infinito é uma excelente referência. Né? Ali, fala muito de confiança ali. Então, por isso que eu gosto muito
da própria equação de confiança. Na prática acaba sendo um pouco até adaptação ali do que ele coloca, não é exatamente isso, mas tem bastante coisa ali legal. Então, Jogo Infinito acho que é um excelente livro. Pegando a mesma referência dele também, o famoso Comece pelo Porquê, né? Então, toda a comunicação, cara, explica primeiro a razão, né? Depois você entra, mergulha no que for. É algo básico? É básico. Mas incrível como quase ninguém faz. A gente pula, né? A gente pula isso, né? É básico. Pô, eu sei que isso é importante. Acho que com todo mundo que a gente falar, vai falar, não, eu sei que isso é importante, mas faz. Fala que a gente perde essa essência de criança do porquê, pois é, né? Total. A gente, quando criança, eu faço essa analogia, Marco, excelente. Eu faço essa analogia. Cara, quando é criança, você pergunta o porquê de tudo. Então a gente precisa começar explicando o porquê. É básico, é simples. Poxa, mas isso é básico. Então faz. Se é básico, ótimo. Não precisa explicar, faz. Que a gente tem uma mania agora de querer achar a solução sem achar o caminho, né? Pois é, sem entender Se eu for falar de livro, vou falar de um monte de coisa aqui, né? Eu tô lendo agora o Splendid You View, que é o livro sobre os 12 primeiros meses do Churchill, quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Excelente. Livro sobre Churchill, tinha um monte, né, dos mais básicos, dos mais avançados. Cheguei nesse, é o meu primeiro livro sobre ele, então estou gostando bastante. A Bailarina de Auschwitz, que conta sobre a história de uma menina que não morreu, né, na Segunda Guerra. Excelente também. A Menina da Montanha também, uma baita história de recuperação, superação. Foi um dos livros indicados, se não me engano, pelo Bill Gates. Se não me engano, foi ele que indicou. Enfim, vou falar de um monte de livro aqui. Já li sobre a história da tabela periódica. O sonho de um químico russo. Nossa, muito livro. Bom. Realmente gosta de Adoro. leitura. Não, gosto. Olha, eu acho que eu leio bem. Minha esposa lê 5 vezes mais do que eu. Muito. Uau. Eu fecho o ano fácil com uns 15. Ela fecha com muito mais do que isso. Não é brincadeira. Admirável. Ela fecha muito mais do que isso. Eu tô 0-0. Vergonha. Tá. Corta, eu gosto. Corta. Eu gosto. Nossa, esse eu não posso esquecer. Phil Knight, a biografia do fundador da Nike. Esse livro é fantástico. Como um cara de esporte, cara. Algumas pessoas viram o filme, né, sobre o Air, né, sobre a história do Jordan. Não é a mesma coisa. Ali o livro é sobre a história da Nike. Nossa, fantástico. Ele entra até em questões polêmicas ali. Muito legal, muito bacana. Muito bom. Como um cara de esporte, eu tinha que ler esse livro, né? Falar Nike é meu foco. Muito bom. Hashtag Nike me contrata. Por que não, né? Por que não? Por que não? Né? Diogo, obrigado por estar aqui com a gente. Não sei se a gente cobriu tudo, mas sinta-se à vontade certamente para falar mais o que você quiser, para encerrar aí. Obrigado por estar com a gente, tá? Obrigado mesmo. Só agradecer pelo convite, né? Maria, Marco, super legal aqui a conversa, estou à disposição sempre para boas conversas, né? A gente tem algumas tarefas aí. Tem tarefas incomuns para fazer ainda, né? A gente ainda tem que fazer, então vamos conversar bastante, mas estou sempre à disposição. É um prazer conversar, gosto muito de compartilhar aí. Recentemente eu tive num projeto social patrocinado pela Nike. Mais uma pessoa que eu conheci, né, através da minha esposa, né, um baita projeto social no Capão Redondo, chama Projeto Vida Corrida, para apoio das crianças e adolescentes naquela região. Então fui lá falar sobre carreira em tecnologia. Então, cara, gosto muito disso. Né? Acho bem legal e importante. Foi legal você falar. Provavelmente vão sair alguns recortes aí a partir dessa semana aí. Da Pulse. Né? Da Pulse Mais. A Pulse Mais é uma entidade que também a gente faz mentoria, então você também pode ser mentor. Né? Conta comigo. Levando conhecimento aí para jovens da periferia, né? Legal. Gente que tem aí dificuldade, né, social, de alocação, de trabalho, tal. E eles fazem um trabalho muito bacana, que é preparar esses jovens. Então a gente está discutindo formas de ajudá-los,
né, também com o C-Level TICS, né, porque ali a gente tem vários parceiros Sim, de tecnologia, sim. e eles preparam esses jovens para as áreas de tecnologia, então a gente tem que casar esses esforços para a gente poder fazer o melhor. Muito bom. Não, conta comigo. Vai ser um prazer estar lá. Joia. Diogo, muito obrigada pela sua participação. Agora aqui os agradecimentos. Manda bala, sempre com você agora. Bom, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, né? Contamos aqui com a Taking, a Soft Expert, a Elo, a Cisnet, Vipor, T2 Software, né? E um obrigado aqui a Amplifica. Obrigada, Alex. Obrigado, Alex. Não esqueça, você quer que eu fale essa? Não esqueça de curtir, compartilhar, fazer comentário, é isso, né? É isso aí, por favor. Eu falo aqui também. Curtam, comentem, compartilhem, né? Isso ajuda na manutenção do nosso projeto. Então, até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.